Shalom, meus amados. Mateus 24 realmente contradiz Apocalipse? Jesus deu duas revelações diferentes? Pois é, isso é dito por alguns opositores das Escrituras para incutir na mente de vocês esta pseudo-contradição, né? Essa falácia. Os textos principais que iremos abordar, lógico, vamos falar sobre Mateus 24 e o livro de Apocalipse, principalmente Apocalipse capítulo 1. O que ocorre? Existe um argumento patético de uma fanfarronice. Trata-se de uma afirmação que diz o seguinte: Mateus 24 contradiz Apocalipse. Jesus já revelou tudo em Mateus 24, portanto, Apocalipse seria uma nova revelação desnecessária ou incoerente, ou seja, falam por aí que há um choque entre Mateus 24 e o livro de Apocalipse. Será mesmo? Bom, segundo essa ideia, Jesus teria dado uma única revelação escatológica e qualquer desenvolvimento posterior seria problemático. Mas será que essa leitura realmente corresponde ao que o texto bíblico diz? Quando analisamos o texto no contexto literário, histórico e teológico, percebemos que essa acusação de contradição não se sustenta. Vamos aqui apresentar a afirmação. O argumento funciona mais ou menos assim. Em Mateus 24, Jesus descreve os eventos do fim. Jesus descreve os eventos do tempo do fim em Mateus 24. Ele diz que os discípulos lembrariam de suas palavras quando essas coisas acontecessem. Portanto, Yeshua já teria falado tudo do que aconteceria. Bom, porém, décadas depois, surge o livro do Apocalipse dizendo ser uma revelação dada a Jesus por Deus. E na conclusão desse argumento patético, isso seria uma contradição ou duplicação de revelação. Mas esse raciocínio ele contém três erros metodológicos fundamentais. Primeiro, a primeira patetice é supor que Mateus 24 contém toda a escatologia bíblica. Ou seja, é assumir que Mateus 24 pretende revelar absolutamente tudo sobre o futuro. Mas o próprio contexto mostra outra coisa. Mateus 24, os discípulos fazem perguntas específicas. E estas são: quando será a destruição do templo? Qual será o sinal da sua vinda e do fim da era? Ou seja, o discurso responde a perguntas específicas e Yeshua fala sobre falsos messias, guerras, perseguições, tribulação, sua vinda gloriosa, mas vários temas escatológicos importantes não aparecem ali, como, por exemplo, o milênio, o julgamento final detalhado, a nova criação, Nova Jerusalém. Esses elementos aparecem principalmente em Apocalipse. Portanto, Mateus 24 nunca afirma ser uma revelação completa de toda a escatologia. Um segundo erro, uma segunda patetice, é ignorar a revelação progressiva contida no Novo Testamento. Ou seja, é um outro ponto crucial, porque o próprio Jesus afirma que nem tudo foi revelado naquele momento. E isso nós vemos em João 16, versículo 2. Vejam o que Yeshua diz: ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Já começa por aqui o estompe. E nós vamos estompar facilmente essas balelas. Tá? Isso é extremamente importante. Esse texto de João e essa declaração de Jesus de que ainda tem muitas coisas para revelar, mas não suportariam agora, é extremamente importante. Significa que a revelação divina não foi encerrada naquele discurso. Além disso, Yeshua promete que o Espírito Santo continuaria guiando os discípulos na verdade. Esse princípio é conhecido na teologia bíblica como revelação progressiva. Nesse sentido, Deus revela a sua verdade em etapas ao longo da história da redenção. Um terceiro erro patético é confundir a advertência pastoral com revelação completa e escatológica. Ou seja, o argumento apresentado cita a frase de Yeshua: vocês lembrarão que eu lhes disse. Ok? Só que
Essa ideia aparece em vários momentos nos evangelhos. Mas o propósito dessa frase não é dizer não haverá mais revelação. Negativo, o propósito é preparar os discípulos para dificuldades futuras. Em outras palavras, Yeshua está dizendo: quando essas coisas acontecerem, vocês lembrarão que eu os adverti. Isso é pastoral. Não é uma declaração de que toda a revelação futura está encerrada. Agora nós vamos falar sobre uma correlação ou relação real entre Mateus 24 e Apocalipse, e que os patetas não colocam para vocês, né? Fingem desconhecer ou, de fato, são muito ignorantes, né? Só querem alienar a mente de vocês. São opositores das escrituras. Cuidado com eles. Porque, curiosamente, quando comparamos os textos, encontramos continuidade e não contradição. Vamos ver agora alguns paralelos, somente alguns, em Mateus 24, porque Yeshua menciona falsos messias, guerras, fome, perseguição, sinais cósmicos. O livro de Apocalipse, no capítulo 6, os primeiros selos descrevem conquista enganosa, guerra, fome, morte, perseguição dos santos, perturbações cósmicas. Muitos estudiosos observam que a sequência dos selos em Apocalipse ecoam a sequência de eventos contidas em Mateus 24. Entre os estudiosos que discutem esta relação, temos aqui PhDs como Billy, Craig Kenner, Osborne. Ou seja, Apocalipse não contradiz o discurso de Yeshua. Ele expande a mesma estrutura escatológica usando linguagem simbólica. O significado de revelação de Jesus Cristo, basicamente falando, esse seria um outro ponto citado no argumento. É a frase inicial de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Essa expressão descreve uma cadeia de revelação profética. Deus, Yeshua, anjo, profeta, igrejas. Isso não significa que Yeshua não sabia das coisas, mas que ele atua como mediador da revelação divina para a igreja. Essa estrutura é comum na literatura profética bíblica. Quando analisamos, meus amados, cuidadosamente os textos, percebemos que a alegação patética de contradição se baseia em pressupostos equivocados, vozes da mente, cursinhos de céticos, liberalistas, hereges, opositores das escrituras. Mateus 24 responde perguntas específicas, oferece um esboço profético. Já Apocalipse desenvolve essas mesmas ideias em forma simbólica, encorajando as igrejas perseguidas e amplia a visão escatológica, destrincha mais o assunto escatológico, por assim dizer. Portanto, em vez de contradição, o que encontramos é continuidade teológica, escatológica e literária. Mateus 24 apresenta o discurso profético de Yeshua. Apocalipse apresenta a visão profética recebida para a igreja. Ambos participam da mesma tradição profética que já existia no Taná, especialmente o livro de Daniel, Ezequiel, Zacarias e alguns outros. A acusação de contradição, portanto, não se sustenta diante de análise textual séria das Escrituras, e com temor e com honestidade e sem alienações típicas de botequim de bar, fugitivos do CAPS. Shalom para todos. Vamos analisar muito mais dessas balelas e vamos estompar. Shalom.